Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer uma breve reflexão, na verdade apenas alguns pontos sobre a questão da inteligência artificial e o trabalho. Tá? Então eu já peço que você deixe aí o seu joinha, deixe o like, deixe, né, a sua reflexão também, os seus apontamentos nos comentários e compartilhe. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Esse é um canal que pretende discutir algumas temáticas, você vai encontrar playlists aí sobre alguns assuntos que eu estou abordando. E é um canal de divulgação, um canal de diálogo e um canal que espera a sua contribuição também, que você escreva, que você participe, compartilhe, coloque nas suas redes sociais. Mas vamos deixar de maiores delongas e falar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial e o trabalho. É. Bom, eu tenho alguns outros vídeos no canal que eu já trabalhei essa temática também da inteligência artificial. Você pode olhar, acessar ali e entender um pouco também da complexidade que é esse tema e do impacto que isso gera no mundo do trabalho. Tá? A inteligência artificial ela é um passo além, e um passo bastante além, digamos assim, da automatização do trabalho. Tá? No decorrer da história, obviamente, nós observamos alguns processos em que tiveram um impacto profundo na questão do trabalho. Né? Lá atrás, na Revolução Industrial, com todo o desenvolvimento de maquinarias, isso trouxe um impacto naquele momento. E normalmente esses impactos eles trazem um desemprego residual, porque muitas funções desaparecem, mas surgem funções novas em decorrência daquele desenvolvimento tecnológico. Né? Profissões que não existiam antes, de operadores de máquinas, acabam surgindo. Então, uma parte desse mercado de trabalho é suprida a partir do desenvolvimento de novas profissões que vão trabalhar justamente nessa inovação técnica, nessa inovação tecnológica. Porém, há sempre uma parcela da população que acaba virando um desempregado estrutural, que ele não consegue uma recolocação em decorrência da sua própria formação. Ele estava muito focado naquela profissão em que ele tinha, ele trabalhava com uma atividade extremamente manual e que foi substituído pelas máquinas, e na qual ele não desenvolveu uma outra habilidade. Então aqui já fica uma dica importante para entender que, principalmente na atualidade, nós precisamos desenvolver habilidades novas. Nós precisamos estar de olho naquilo que está acontecendo no mercado, daquilo que está acontecendo nos processos de automatização, para entender aonde é que será necessário uma nova habilidade, uma nova característica, né, para o mercado de trabalho, para que então também possamos nos desenvolver para suprir essa demanda que pode estar acontecendo ou irá acontecer num futuro próximo. Esse processo, cada vez, ele foi um pouco mais radicalizado em decorrência das automações, porque você antigamente, né, Revolução Industrial, desenvolvimento das técnicas, das máquinas, você vai tendo isso de uma forma um pouco mais espaçada, de uma forma um pouco mais lenta, não tão radicalizada. Porém, justamente com a evolução da tecnologia, da técnica, esses acontecimentos deixaram de ser, primeiro, profundamente revolucionários, ou seja, acontece em um momento X que aí nesse momento começa-se então perceber que está havendo toda uma transformação e é muito pontuado, para um momento não mais lento, ele é mais rápido, inclusive, mas talvez menos perceptível para a comunidade de forma geral. Porque essas automações estão entrando de forma um tanto quanto silenciosa na vida das pessoas,
e muitas vezes não sendo percebidas e nem sendo vistas, obviamente, como um problema com relação à geração de empregos. Mas nos últimos tempos, com o desenvolvimento muito forte da tecnologia, nós tivemos processo de automatizações que substituíram atividades humanas de forma bastante significativa. Processos bancários, processos industriais, praticamente em todas as áreas do conhecimento humano, houveram avanços na automatização e na substituição da ação humana por uma ação nem só mecanizada, temos ações de robôs, né, em fábricas. Nós temos hoje fábricas completamente automatizadas, sem a necessidade de nenhuma ação humana praticamente na fábrica, que geraram sim, por exemplo, técnicos em robótica necessários, mas a escala entre aqueles indivíduos que são substituídos pelo trabalho e aqueles que surgem como uma nova forma de emprego em decorrência dessa tecnologia é muito díspare, né? A quantidade de desempregados é muito maior do que a quantidade de empregados absorvidos nesse novo mercado de trabalho. E isso está ficando cada vez mais radical. Com o desenvolvimento de técnicas e da inteligência artificial, muitas outras atividades humanas, principalmente aquelas que eram necessárias para necessárias um trabalho mais técnico, mais robusto, intelectual, também estão sendo substituídas pelas máquinas, pelo pensamento automatizado. Então veja, nós temos uma evolução de um trabalho mecanicista para um trabalho mais técnico em robótica e para um trabalho agora intelectualizado na era da inteligência artificial. E isso empurra cada vez mais para áreas muito mais especializadas, muito mais técnicas do saber humano. E essas áreas exigem menos pessoas. Né? Então, é claro que nós teremos sim um problema na questão de geração de empregos, porque, de novo, eu vou gerar muito menos empregos para trabalhar com essas máquinas do que eu tinha antes. É só você ver o setor bancário, por exemplo. Eu mesmo só entro em agência e muito raramente para ir em caixas automáticas. Eu faço o trabalho, na verdade, de digitar ali, inserir as questões que eu preciso e a máquina faz todo o resto. Né? Nem para depositar mais o dinheiro em espécie eu preciso ir no caixa. Pagamentos, eu faço tudo pela internet ou caixa eletrônico. Então, a quantidade de pessoas necessárias numa agência bancária, obviamente, diminuiu drasticamente. Ficam algumas pessoas para um trabalho mais especializado e para ter um atendimento humano. Esse atendimento humano, por enquanto, por um bom tempo, ainda será necessário. Né? Mas a tendência é que esse atendimento também vá diminuindo. Alguns pensadores estão entendendo que será necessário para os próximos anos o trabalhador homem-máquina, ou seja, o ser humano, o indivíduo que vai trabalhar junto com a máquina. O indivíduo com os seus saberes e características especiais para lidar com o outro indivíduo, para ter algumas percepções, junto com a inteligência artificial. Então, é um mix. Esse mix, do meu ponto de vista, será a tendência para os próximos anos. Então, será importante, aqui como uma dica, você ter um entendimento e buscar conhecer um pouco mais como que funciona e qual é o cenário da inteligência artificial, porque você precisa entender um pouco como que isso pode afetar a sua profissão e talvez como que você terá que se preparar para agir numa interação com uma inteligência artificial que irá suprir uma parte do seu trabalho e essa parte, de certa maneira, ele fará de forma mais eficiente do que nós fazemos, por N motivos que não vou discutir agora nesse vídeo. Mas existem ainda
um problema na questão da inteligência artificial, porque ela não é, obviamente, uma inteligência completa. Ainda precisa de uma ação humana, ainda precisa de um posicionamento humano. E aí é que está a chave, né? Essa interação entre a máquina e o homem, entre a inteligência artificial e o homem, né? Então, essa é a dica talvez mais importante nesse vídeo. Procure entender dentro da sua profissão aonde que a automação e a inteligência artificial podem agir e aonde seria o diferencial humano, aonde é necessário, extremamente necessário, a ação humana. Eu vou deixar para finalizar algumas dicas de literatura. Obviamente, são pouco material que eu trouxe aqui, em decorrência do tempo do nosso vídeo também. Mas eu acho que são materiais que pegam uma gama bastante vasta, não são materiais técnicos, mas de reflexão e de apontamento sobre essa questão. Um deles é um material um pouco mais antigo, que é A Era das Máquinas Espirituais, do Kurzweil, que ele é um CEO, né, do Google, em que ele vai trabalhar aqui algumas questões relacionadas à inteligência artificial. Tá? Outro livro muito interessante é esse aqui, Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo e a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos, do Kai-Fu Lee. Esse livro é interessante porque ele dá uma perspectiva muito interessante do desenvolvimento técnico, tecnológico e de inteligência artificial a partir da China. Ele pega muitos exemplos de como que a China está trabalhando isso, de como que a China está desenvolvendo e qual é a forma como a China trabalha essas questões numa economia de mercado. Eu acho que ele é muito interessante por esse aspecto. De forma geral, um livro que vai trazer bastante novidades e apresentando posições mais claras e de direcionamento é esse aqui, ó, O Aprendiz Ágil. Né? Lifelong Learning, Subversão Criativa e Outros Segredos para se manter relevante na era das máquinas inteligentes. Em ordem de preferência, se você quiser, para adquirir esse material, eu indicaria primeiro este aqui, O Aprendiz Ágil, esse aqui, a inteligência artificial. É algo muito mais prático, muito mais pé no chão. Esse da Era das Máquinas Espirituais, eu acho ele um pouco mais amplo e um pouco mais visionário do que esses dois aqui. Então, em ordem de